Olá, bem-vindos. Mais um encontro. A gente vai dar continuidade ao módulo 7. Essa é a aula 8. A gente está falando de posturas de yoga. E nesse módulo, que é o módulo de posturas, né, asanas, kaya sadhana, o cultivo físico, a prática física, a gente está observando abordagens de cunho um pouco mais científico e anatômico, mas também começando a entender aspectos que fazem parte da filosofia do yoga, assim como no capítulo 1, que a gente viu os biotipos e a variação anatômica, a gente teve a oportunidade de perceber o conceito dos doshas, que são conceitos relacionados à nossa prática de yoga, e aí a gente fez, a gente observou que a variação anatômica influencia muitas vezes no nosso dosha, e aí a gente fez aquelas 3 práticas para equilibrar os doshas. E depois a gente viu a coluna vertebral, uma pincelada. Obviamente que isso não vai ser uma aula profunda de anatomia, até porque tem bastante material na internet para ti ir atrás. Aqui a gente está focando mais na ideia de que a gente faça uma prática e relacione isso. É importante saber da coluna vertebral, sim, é muito importante, mas também é importante saber desse conceito filosófico que são os nadis, que são os canais energéticos. A gente viu ali que existe o canal principal, que é o Sushumna Nadi, em que uma coluna saudável vai fazer com que o praticante de yoga consiga reconhecer essa energia da maneira que de uma maneira em que a gente não tenha dores na coluna, por exemplo. Isso é uma das maneiras de perceber que o canal energético está fluindo. Está fluindo suavemente, está fazendo seu caminho natural. E aí esses conceitos a gente vai entendendo de forma física, empírica, como a gente viu a coluna vertebral, e depois a gente fez uma prática, então esse módulo vai ser repleto de práticas, e agora a gente vai ver um pouco de articulações e um pouco de anatomia muscular também, tá? Agora a gente vai começar a entender a entrar em contato com o material que a gente vai seguir adiante, esse material de anatomia física. Eu uso o livro do Hai Long, que é um anatomista que eu gosto bastante. E todas as figuras que vocês vão ver, vocês vão entender através do desenho das posturas, qual a musculatura que está alongando e qual a musculatura que está contraindo. E depois dessa aula também vou fazer uma prática com todas as posturas que aparecerem nessa aula para você praticar. Mas é importante que você fique para entender um pouco mais e dessa maneira mais didática, assim, dessa aula. Outra aula é uma aula prática, né? Uma aula de yoga que não vai fugir muito do que tu está acostumado a fazer no lugar onde tu pratica, né? Então é isso. Vamos lá, vamos seguir a nossa aula. Isso foi uma breve pincelada, né? E a gente vai observar agora, pessoal, as articulações físicas de tão importante e as suas diferenças, né? A gente vê aqui que existem as articulações do nosso corpo e elas se dividem aqui em 3 grandes grupos, que são a articulação fibrosas, né, a cartilaginosas e as sinoviais. Tá? Então a gente vai dar uma olhada nessas 3 aqui e vamos ver as características que elas possuem, tá certo? A gente vai observar o que as suturas, olha isso, ó. Aliás, a gente vai ver a articulação fibrosa, e existem 3 tipos de articulação fibrosa, então subgrupos aqui que a gente vai começar a entrar agora, que são as suturas, que é um tipo de articulação encontrada somente no crânio, onde os ossos adjacentes são unidos por uma camada fina de tecido conjuntivo. Aqui a gente vai ver aqui as suturas aqui no crânio. Isso aqui ela é mais evidente com
quando a gente é criança, né? Essas coisas tem uma consolidação óssea quando a gente atinge a idade adulta, como esse crânio aqui está mostrando, ó. A sindesmoses, só há registro de 2 exemplos dessas articulações na nomenclatura anatômica, que é a sindesmose tipo fibular, né? E a rádio ulnar, que é o antebraço. Aqui a gente viu aqui o exemplo dela, né? Isso aqui na perna, isso aqui no braço. Então essa articulação central aqui a gente está vendo, né? Existe isso, que acontece isso, membrana, tá? Essa membrana aqui. Então essa articulação e as gonfoses são articulações fibrosas especializadas na fixação dos dentes da mandíbula e maxilas, um tipo específico de colágeno chamado periodonto e une o cemento dentário ao osso alveolar. É esse tipo de articulação aqui. Então, tudo isso a gente usa durante a nossa prática de yoga, né? E por mais que pareça que não usa, aqui, o pessoal que tem um problema, o dentista especializado em periodontia, ele vai tratar basicamente dessa articulação do dente aqui. A gente usa bastante, né, esse tipo por causa que o yoga exige a permanência na postura. Então, é importante a gente entender sobre essas articulações e o seu uso, porque, sobretudo as articulações, né? Porque a gente vê muita a aula e posturas que são muito circenses, mirabolantes, assim, pela internet. E se a gente fosse, às vezes, são posturas incongruentes. O que são posturas incongruentes? É que não rola. Se você ficar, por exemplo, essa daqui, por exemplo, é uma postura incongruente. Se vocês vão observar aqui, ó, deixa eu mostrar, que é a postura da árvore aqui, o Vrikshasana, porque você está sobrecarregando essa articulação do joelho aqui, né? Aqui eu deixei bem específico, que são essa articulação sindesmose, né? Que tem aqui na tíbia e na fíbula. Aquele tipo de articulação aqui que a gente, obviamente, a gente não vai ficar horas aqui, a gente praticando uma postura, mesmo ela sendo incongruente, você vai exigir dessa articulação aqui e vai trazer, né, a gente vai irrigando ali com líquido sinovial, que é tipo a lubrificação da articulação. E aí a gente vai observando que cada postura do yoga, a gente vê também aqui no antebraço também, né? É um tipo da articulação sindesmose. E a gente vê no Adho Mukha Vrikshasana aqui, que é a postura da árvore de cabeça para baixo, a gente usa bastante essa postura, né? Que usa bastante essa articulação, melhor dizendo. Onde a gente vai, claro, observar que existe um revestimento muscular para que isso aconteça, para que tu consiga fazer essas duas posturas aqui. Você tem que ter um certo preparo prévio, né? Uma certa predisposição, mesmo que você nunca praticou yoga, mas se você não tenha uma vida sedentária, você tem condição de fazer. Agora, se você nunca fez ou não tem hábito de fazer exercício físico, uma postura como essa daqui, né, pro praticante de yoga que vai chegar para fazer yoga com vocês no estúdio, futuros professores, um exemplo, né? Você nunca vai dar essas duas posturas aqui para eles, porque além de comprometer essas articulações aqui, vão ser posturas mais difíceis de fazer. Sem falar dessa, né, que são das suturas e gonfoses, que aí a gente trabalha aquela região que são da cabeça, que a gente viu lá do crânio, né, que então a gente trabalha, tem uma articulação ali rígida, e também o gonfoses, porque aqui vai trabalhar a região do maxilar também, né? Então vai ter que ter uma pressão craniana aqui acontecendo, e a gente trabalha com essas duas articulações aqui em específico, obviamente. São 3 posturas que são posturas já de nível avançado, ao meu ver, tá? Porque a gente vai querer ficar nessa postura o quanto mais possível e assim por diante. Essa daqui também, porque esses equilíbrios, né, essas invertidas têm bastante benefícios para a gente, mas ao longo, né, isso exige uma curva de aprendizado da gente, e todas elas vão exigir dessas articulações
É por isso que a gente tem que buscar sempre fazer as posturas e esse trabalho já de observação anatômica aqui, para o estudante de yoga é um trabalho importante, tá? Aí é sempre bom você ter livros que são livros que são de anatomia, né, para você prestar atenção nessas partes mais minuciosas para você montar a sua aula com cuidado, né? O movimento físico são coisas que a gente precisa ter bastante cuidado na hora de fazer. Enquanto mais a gente estuda uma coisa, mais a gente vai ficando, vai tendo mais propriedade, né? Vai ficando mais fera no assunto, e aí isso vai tendo respaldos na aula que você vai dar, tá? Nesse grupo de articulações, os elementos que se interpõem aos ossos é o tecido cartilaginoso, tá? São sínfises, as articulações dos ossos são recobertas por cartilagem fibrosa. A mobilidade dessa articulação é bem limitada. A gente observa essas duas sínfises aqui, tá? Que essa aqui é a cartilagem que fica entre as vértebras, né, cervicais, e essa daqui que fica aqui na frente do cóccix, né? Essa síntese aqui que a gente vai observar nessas duas posturas que eu elenquei aqui pra gente, ó. Ó, esse aqui é o Padmasana, que é a postura do lótus. A gente observa aqui que existe essa questão de... aqui no Baddha Konasana, né, postura do ângulo fechado, vai observar bem aqui a flechinha apontando para aquela articulação lá, ó. Essa articulação aqui que a gente observou bem lá. E sem falar que as posturas de meditação, todas elas trabalham porque a gente fica um tempo, né? A gente trabalha esse tecido aqui também. Por isso que é bom praticar bastante asanas de vários tipos disso, e esse módulo, essa aqui é a aula 8, né? Esse módulo vai ter um monte, os diversos tipos de alongamento. A gente vai praticar bastante asana nesse módulo. A gente observa que a prática de asana constante vai fazer com que o praticante consiga fazer esse tipo de postura, por exemplo, né? E consiga trabalhar essa articulação aqui. A gente acha que é uma coisa que, por ter pouca mobilidade, como falei ali, né? A gente observa que a gente pensa que é uma articulação que não tem tanta importância, mas na verdade tem sim. Por exemplo, as mulheres, na hora que vão parir, por exemplo, usa muito aquela articulação que a gente viu ali, né? O quadril aumenta. E nas práticas de meditação passiva, por exemplo, a gente usa bastante esse tipo de articulação nos alongamentos, nas invertidas, aqueles discos intervertebrais são bastante usados. A gente estava observando bem a parte de articulação para depois entrar a parte muscular, tá? Agora, essa daqui sim, né? A gente viu a articulação da cabeça ali, que é uma articulação mais limitada. A articulação ali da parte da mandíbula também. A gente viu do quadril e da coluna vertebral. Agora, essas são as mais abundantes, né? Sinoviais. Só lembrar do líquido sinovial, que é o que banha, que é se fosse o lubrificante de cada articulação, né? Esse tipo de articulação permite mais movimento e comunicação entre um osso e outro. São constituídas de cartilagem e são as mais abundantes do corpo. A gente observa aqui uns tipos de articulação, que essa daqui é a articulação plana. Por que eu acho importante a gente aprender de articulação? Porque a articulação ela tem esse movimento que é característico dela, uma articulação plana, né? Não vai dar para te fazer dessa articulação essa daqui que ela faz, ó. Que é essa articulação que parece uma maçaneta aqui, né? Que é o ginglimo, né? Tá meio borradinho aqui. Mas é uma articulação aqui da região do cotovelo, né? Ele tem essa mobilidade. Aí, dependendo da onde é que você vai ver as posturas, porque tem pessoas que têm muita facilidade sobre isso e às vezes fazem uma postura em que vai fazer um movimento anatômico diferente desse daqui. Vai querer fazer dessa articulação uma articulação com mais mobilidade, tipo essa daqui, ó, né? Que é a acelar aqui. Essa é uma articulação que tem pouca mobilidade também,
Mas ela tem, essa daqui, na verdade, a que tem mais mobilidade é, por exemplo, a do quadril, ó. Só para vocês entenderem aqui, você não vai conseguir fazer dessa articulação igual essa, que gira por todos os lados, faz um giro, né? Tem bastante mobilidade, assim como do ombro, né? O ombro é a parte da articulação que tem mais mobilidade no nosso corpo. Aí, dependendo da postura, você vai observar que vai mexer, às vezes tu vai repetir a postura. Muitas vezes a gente faz permanência na postura e vai ficar, por exemplo, forçando só o lado esquerdo dessa articulação aqui, que na verdade era para forçar equilibradamente o lado direito e o lado esquerdo. Tá? Existem várias posturas de yoga que, se feitas erradas, feita errada, acontece isso. Você força demais. E como um praticante vai lá e fica praticando com você 2, 3 anos, isso pode causar danos na articulação, tá? Isso, né, é uma prática que pode parecer que não seja comum, mas acontece bastante, tá? Aqui a gente vê essa selar, que é uma articulação aqui do trapézio, né? Metacarpal, tá? Uma articulação bem diferenciada aqui também, ó. Tem um movimento também limitado. Esse aqui vai para baixo, para cima, né? Tem são a articulação da nossa mão, né? Elipsoides. Ela também tem esse movimento que consegue fazer um movimento circular. Aqui a gente vê aqui o tipo de mobilidade que isso pode fazer. A gente usa muito nos mudras, né? Na questão dos mudras, esse tipo de articulação. Tá? É uma articulação bem móvel também. Esferoides, aqui a gente observa também a cabeça do fêmur, e essa daqui mesmo a gente usa muito, né? Muito, é uma articulação bastante usada na nossa prática de yoga, tá? E essa articulação aqui também, por fim, né? Que é a articulação lá do pescocinho, ó, tá? Que é a articulação do axis 2 aqui, também tem o atlas embaixo, né? São as primeiras vértebras cervicais aqui, que a gente usa bastante, sobretudo nas torções. A gente viu na aula passada que as torções, a gente sempre está girando a cabeça para cima em basicamente todas as torções fazem com que o praticante faça esse giro para cima, e a gente usa bastante essa articulação aqui. Então, se chega um aluno se queixando de uma articulação, ou já aconteceu comigo, chega até com um exame, né, de que tá ali, daí já vai de cara falar para, na hora das torções, evita o giro lá para trás, tá? Vai mais com o olho, trabalha mais com o olho e menos com a cervical, até que o praticante resolva a sua questão, tá bom? Aqui a musculatura, a gente chegou lá no fim do pescoço, a gente vai começar aqui no pescoço, são também musculaturas de torção, né? Essa musculatura que salta aqui, esternocleidomastoide, aqui quando a gente vira na esquina, né, para olhar o carro, ela sempre vai para fora, essa musculatura aqui, ó. Ela também bastante usada nas práticas de torção, tá? Isso que a gente vai começar a ver também, olha só, toda essa musculatura aqui, tá? Isso aqui é tudo muito, eu não vou entrar numa parte anatômica, na apostila tá muito mais claro isso, né? Tem toda a nomenclatura, e mais uma vez eu vou repetir, se vocês quiserem, o livro, eu vou deixar depois na descrição do vídeo no YouTube, o livro do anatomista que eu uso para basear as minhas aulas e que é muito, para mim, é um dos melhores, porque as posturas são bem esguias, né? E mostra essa parte. Tem vários livros, tá? Tem os 4 volumes, mas qualquer livro que você for adquirir, você vai gostar, porque todos eles têm a anatomia completa, até que um zoom assim muito aberto na musculatura, todas os nomes dos músculos, para você aprender e quando estiver estudando, tocar no seu corpo, né? Isso faz muito parte do tantrismo, né? Ter uma ideia do corpo, não só como um aspecto de tu te arrumar para fazer uma coisa da tua beleza, mas sim tocar o teu corpo como um veículo de autoconhecimento. Então, nada mais, por exemplo, você vai estudar isso aqui, vai lá com a tua mão lá atrás
e ver a musculatura, né? Tudo isso dá para agir, por exemplo, quando você vai fazer a torção, ó, aquela musculatura que a gente viu lá do externo, olha assim, aqui a gente vê a escala, ó, quando tá mais pro azulzinho, tá contraído, então toda a perna tá contraída, esticada, ao que está mais pro vermelhinho, ela está alongando. E basicamente vai ser isso aqui que vai ocorrer durante todo o nosso estudo anatômico. O que está contraindo, o que está alongando. Olha só o alongamento aqui, ó, de vermelhinho, contração bem próximo ao roxo, já uma contração forte aqui do quadríceps, e aqui o alongamento de toda essa musculatura que a gente está vendo aqui, ó, tá? Que são os eretores da coluna, né? Tem vários, inúmeras musculaturas aqui, né? Que a gente não vai esmiuçar muito, a gente vai só observar as posturas que trabalham essa musculatura e vai, claro, dar uma pincelada aqui para a gente entender. Aqui o abdômen, então, reto abdômen. E o abdômen transverso aqui é legal, essa parece uma folha, né? É difícil, ó, o oblíquo, o abdômen oblíquo também, a parte mais interna, esse aqui vem mais por cima, né? Esse que é a barriga do tanquinho, né? Famosa. Ela vem por cima, e aí tem o abdômen transverso aqui, que a gente sempre trabalha em várias posturas do yoga, e é muito, 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 gente, importante trabalhar essa região aqui, porque a permanência na meditação, ela vai exigir muito do teu abdômen, muito mesmo. Você vai conseguir ter uma prática meditativa com qualidade se você trabalhar bem essa região abdominal aqui, ó. Por exemplo, a gente está vendo nesses dois exemplos aqui, que é o chaturanga, a prancha, né? Que ele tá aqui bem azul, né? Tem o glúteo também, é muito importante você ter essa musculatura muito forte, porque é uma musculatura que protege a tua lombar, tá? Ter o glúteo forte, as mulheres que têm mais costume de fazer exercício nos glúteos, né? Os homens focam mais na região do braço, enfim. Mas é muito importante ter isso aqui. Às vezes você está com uma dor na lombar, é porque o teu glúteo tá flácido, tá precisando trabalhar, uma musculatura muito importante. E essas são as duas posturas que que eu elenquei. Existem várias, tá? Eu, por exemplo, gosto de trabalhar bastante abdominal nas minhas práticas. Mas aqui para observar, já para vocês entrarem em contato aqui, ó, musculatura alongada, musculatura contraída, olha a contração que forte aqui, ó. Aqui o abdominal oblíquo também, né, tá contraído. Aqui o reto abdominal, o giro de ombros, é bem interessante essa prática, tá? Aqui, ó, os membros superiores, né, que são a questão dos braços aqui, a gente trabalha demais essa região, então tu tem que estar sempre protegido. Bastante aluno chega com queixa de dores no braço, até com a bursite, né? A gente tem aquela bolsa de líquido sinovial que fica mais ou menos aqui, essa região do ombro, em que muitas pessoas têm essa inflamação nesse braço aqui. Então vai ter uma mobilidade reduzida, é só reduzir o movimento, né? Quando tu vai chegar, o aluno vai chegar para fazer a aula, ou você vai fazer uma aula com um foco específico em braço, por exemplo, não vai dar para uma pessoa que está com o braço inflamado fazer o Vashisthasana, né? Não vai dar, não tem como. Essa postura aqui, ó, porque ela vai fazer uma contração forte aqui. A gente tem um deltoide aqui, o da frente e o de trás, ó, tá vendo? O de trás pega bastante. É ótimo para você que está em estado de saúde trabalhar e fazer porque essa musculatura toda vai começar a ajudar, o seu ombro vai ficar mais forte. Mas ao contrário, se você não está com uma musculatura boa, não é interessante fazer. Aí, se você está com alguma contratura, alguma coisa no músculo, ó, você vê que aqui no cachorro para baixo, aqui na do Mukha Svanasana, ela começa a alongar aqui o deltoide de trás, ó, deltoide escapular. E aqui os dois, né? Olha o que acontece aqui, ó, na região aqui, ó. Essa região do deltoide aqui, um lado alonga, né? E o outro lado contrai, ó. Você vê aqui, né? Aí como você vai fazer para os dois lados, o Gomukhasana é uma das posturas para mim que é mais desafiadoras, né? Ela abre muito o ombro. Então são 3 exemplos só de posturas que vai dar para trabalhar o ombro mais especificamente na nossa aula, na aula que você vai fazer ou você vai praticar, né? Não sei quem está vendo o vídeo, se é professor ou se pretende ser professor, é só a título de curiosidade mesmo, você vem atrás desse vídeo.
Tá, aqui a perna, gente, aqui os principais músculos membros inferiores, o pé, né, a gente usa bastante o pé é de uma importância grande. Quando eu comecei a fazer yoga, isso até me impactou, porque a gente precisava abrir um pezinho, um dedinho, outro, tinha aula que era massagem de pé, você pegar o teu pé, ficar quase 20, 30 minutos só com o teu dedo fazendo automassagem no pé, e realmente energeticamente muda muito, né? Muda muito. Nossa, muda demais. A gente vê aqui esses 3 tipos do glúteo que a gente estava falando lá, no glúteo médio, ó. Esse glúteo lateral aqui, que é muito importante também fazer posturas de abertura de perna. E toda a estrutura da perna que usa aqui, eu dei o exemplo aqui na postura do Vrikshasana, mas já vou botar mais esmiuçada aqui, que são apenas 3 posturas, né? Mas tem inúmeras posturas, é só para a gente já começar a entrar em contato com essa forma que eu reputei como uma forma de estudo. Eu faço isso nas minhas práticas e tô dando esse exemplo para vocês. Olha isso, porque daí dá para observar bem certinho o que contrai e o que alonga. Olha isso, ó. A parte do quadríceps aqui, ó, alongada, todos dois, né? Parte da parte alongada do tronco, o Tadasana muito alongado, a parte da frente da perna, ela fica com uma contração, isso ajuda até a gente alinhar os nossos possíveis, manias físicas, né? De que tá, por exemplo, uma postura errada, você pratica essa postura aqui com bastante veemência. Essa aqui é uma das que quase nunca falta na aula, né? Que é a postura da montanha. Naturalmente, você vai observar que o corpo vai ganhar uma elegância, né? Vai ganhar uma firmeza, você vai ficar mais atenta na hora de sentar, porque a coluna vai estar reta, mas isso tudo começa lá do teu pé, como eu falei, né? Lá embaixo, e vai passando, a tua musculatura vai se realocando. Não é incomum, desculpa, a pessoa estralar o peito, né? Porque tu começa a girar o ombro, ó, e cravar a escápula nas costas, né? Um processo também de contração aqui atrás. Não é incomum que isso aconteça, e muda muda até o nosso caminhar, a prática de posturas do yoga, né? Aqui o Utkatasana, né? Essa aqui dispensa comentários, né? Uma postura que trabalha muito aqui o glúteo, ó. Glúteo máximo, né? Glúteo médio também, ó. E a parte inteira da perna, praticamente a gente fica fazendo uma contração grande, até bom, depois mais pra frente vocês vão observar que isso vai ajudar a gente no nosso processo de aprender a se alongar. A gente chama de alongamento facilitado, né? A gente contrai primeiro a musculatura e depois alonga, mas isso fica mais pra frente, tá? Por enquanto basicamente a gente entrar em contato com essa questão aqui, né? Lembrar bem, aqui o que tá vermelho tá alongando e o que tá azul tá contraindo. E é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. E a gente vai se falando na aula. Agora na próxima aula vai ter uma aula que eu vou fazer posturas, todas essas que a gente viu vão ser feitas até para você praticar e fixar bem, né? Você entender o que aquela parte articular é isso, você vai ter que fazer a articulação certinho, a parte muscular também, né? E tudo que envolveu essa aula para você fixar bem. E quando tiver essa próxima aula, sempre que passar as posturas que eu falei nessa aula, vai estar o nome delas, até para você fixar também o nome da postura, isso ajudar no teu processo de aprendizagem, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês e muito obrigado. Namastê!